a santa frente marchará, nunca suas hostes abandonará, ande até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater, nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, E afinal em coro junto à multidão, entoaremos todos a real canção, quando nós chegamos lá. sempre avante, Manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Tenho certeza que esse hino foi escolhido a dedo pelo Espírito Santo, né? Motivando a igreja para frente, é Jesus o nosso general. Com esse pensamento, eu convido a você que puder se ajoelhar nesse momento e nós falarmos com o nosso general. Que maravilhoso, Deus, nós termos um general tão extraordinário, esplêndido, glorioso. Que maravilha, meu Deus. Ele esteve entre nós. Esteve entre nós. Como homem, um ser maravilhoso que viveu a plenitude da tua palavra, da tua vontade, da comunhão contigo. Ele é o nosso exemplo. O exemplo maravilhoso para nos levar à eternidade. Muitas coisas nos cercam e nós vemos, ouvimos, mas o nosso foco, os nossos olhos estão no grande, poderoso e maravilhoso general. Que maravilha termos essa esperança da tua volta. Peço a bênção gloriosa do Espírito Santo em nosso meio, sempre, 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 meu Deus. A nossa dependência do Espírito e da palavra são total, Senhor. Que a tua igreja receba a unção do Espírito Santo diariamente, Senhor. O poder da palavra, Senhor, em suas mentes, o teu testemunho, Jesus, em nossas mentes. Abençoe os dízimos, as ofertas. Deus, teu nome seja glorificado constantemente através das nossas rendas. Senhor, em nome de Jesus, pedimos também uma bênção. A mensageira desta manhã, irmã Carol, tome em tuas mãos e que, Senhor, possamos ser chacoalhados por uma mensagem poderosa e nós ficarmos muito mais atentos ao momento profético que nós vivemos e que teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida da tua mensageira, em nome de Jesus. Amém.
Meu nome é Cristina Chaves Valim e eu sou professora de uma das escolas públicas da Prefeitura de São Paulo. Cris, você conhece o nosso projeto da Horta, não conhece? Conheço. Então, eu estou com um problemão e acho que só você pode ajudar a escola nesse momento. A professora que faz esse projeto, e é um projeto que a escola investiu bastante nele, e a gente sabe que ele traz vários benefícios para os nossos alunos, ela não pode mais realizar as atividades porque ela está com um problema de saúde. E aí eu pensei que você pudesse tocar esse projeto. Mas justo eu, professora de português e inglês? Você, Cris, você é sempre preocupada com a alimentação e saúde dos nossos alunos, trabalhando alimentação saudável com eles, fazendo várias receitas. Você nunca pensou em tocar esse projeto pra gente? Naquele momento, eu fixei meu pensamento em Deus e pedi a Ele uma resposta. Eu não entendia nada de horta. Minha vontade era de dizer não, mas eu senti que Deus estava comigo e resolvi aceitar o desafio. A primeira coisa que fiz foi pesquisar sobre o assunto na internet e vi que o tema era muito interessante. Ao visitar o local onde estava a horta, vi um cenário desanimador. O projeto estava praticamente parado, sem nenhuma produtividade. Não havia outra coisa a fazer, senão arregaçar as mangas e incentivar os alunos no manuseio da terra. Eles estavam empolgados e se dividiam em grupos de trabalho com suas ferramentas para preparar os canteiros e iniciar o processo de plantio das sementes. Como estávamos tratando de assuntos relativos à natureza, as oportunidades para eu falar do amor de Deus foram aos poucos surgindo. Professora, cadê a semente da couve que eu não estou vendo ela? Antes de falar um pouquinho sobre a semente, eu quero te falar que tudo isso que nós plantamos foi criado por Deus. É uma bênção de Deus essa nossa horta. Durante o processo de aprendizado, eu pude testemunhar aos alunos sobre o criacionismo divino e as leis que regem a natureza. Na hora do almoço, sempre encontrávamos uma oportunidade para agradecer a Deus através de uma oração. Durante o processo de implantação da horta, tivemos um grave problema. A cidade de São Paulo estava sofrendo uma estiagem. Para manter o projeto em funcionamento, precisávamos de muita água, mas por determinação superior, estávamos impedidos de abrir qualquer torneira para essa finalidade. Confiante de que Deus estava à frente de tudo, eu supliquei a Ele para que um milagre acontecesse e a nossa horta não sofresse com a falta d'água. O que esperávamos aconteceu. Uma vez por semana, todas as semanas, chovia na nossa região o suficiente para regar todos os canteiros e deixar a terra úmida por mais 7 dias. Com o passar do tempo, vi as promessas de Deus se cumprindo em minha vida, na dos meus alunos e na vida da escola. Os alunos se beneficiavam de uma alimentação diferenciada e a comunidade agradecida aplaudiu os resultados do projeto Horta e Alimentação Saudável. Através da horta, eu pude pregar o Evangelho dentro de um contexto educacional e alguns alunos têm ido à igreja comigo. Em minha vida pessoal, eu recebi muitas bênçãos de saúde, familiar e financeira. O meu envolvimento no trabalho comunitário me deixou mais humana, mais receptiva com os alunos e mais centrada nas coisas espirituais. Hoje, eu posso dizer com todas as letras, choveu na minha horta. Louvado seja o nome de Deus! Provai e vede! E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Bom dia. Vinde a Feliz Jesus. sábado Vinde a para Jesus. vocês. Que bom ver vocês aqui hoje, né? Estou muito feliz de ver a nossa igreja cada vez mais com bastante crianças, né? E nós gostamos de lidar com vocês. Então, vamos lá. Alguém das crianças já fez algum pedido, alguma oração e foi atendido? Já? Muito bem. Vocês acreditam no poder da oração? Sim, né? Lá em 1 João, tem um versículo que diz assim, lá no capítulo 5 e no versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Hoje eu vou contar a história de um missionário que se chamava Pedro. Ele fez um trabalho missionário na região ali de Paranaguá, no Paraná. Próximo ao Paranaguá, ali, existe uma ilha que se chama Ilha Rasa. E há um bom tempo atrás, esse missionário foi lá com a família e ele cuidava de um posto de saúde missionário, porque lá não tinha, e ele cuidava da escola. Quantos aqui vão para a escola? Ah, bom, ainda bem que é todo mundo, né? Tem que ir para a escola. Muito bem. Só que lá naquela ilha não tinha escola, tá? E também não tinha posto de saúde, e as pessoas ficavam doentes e não tinha aonde consultar. Alguém aqui já tomou uma injeção de remédio na veia? Já. Só que aqui na minha história, a injeção era de água. Já tomaram uma injeção de água? Será que ela resolve? Não, né? A gente costuma tomar uma injeção de remédio, né? Então, vamos descobrir o que aconteceu nessa história. O que é isso aqui? Uma seringa, né? E essa é das grandes. E a agulha também, bem grande. Na nossa história vai ter uma seringa. Mas então vamos lá ao Pedro. O Pedro e a esposa, eles então, de manhã, eles davam aulas para os alunos maiores, de 3º e 4º ano. Ele dividia o quadro, a esposa dava aula para o pessoal do 3º ano e o Pedro dava aula para o 4º ano. À tarde, ele dava aula para as crianças. Primeiro, as menores, né? 1º e 2º ano. Novamente dividia o quadro, a esposa dava aula para os primeiros anos e ele dava aula para as crianças do 2º ano. No tempo vago, ele atendia no posto de saúde. Aí lá ele dava remédio para verme, para as pessoas, para dor de barriga, para dor de cabeça. Só que quando o negócio ficava muito sério, que a pessoa estava com bastante dor, e era sério o negócio, eles colocavam a pessoa numa lancha e corria para Paranaguá, porque lá tinha hospital. E na Ilha Rasa não tinha. E teve uma época que nessa ilha deu uma pandemia, tipo Covid-19, quase todo mundo pegou. Lá na ilha, a pandemia foi uma doença causada por caramujo. Alguém já viu caramujo, aquele bichinho? É nojentinho, né? Eu também já vi. E aí, esse caramujo, esse bichinho, ele transmitiu uma doença. E a ilha toda quase que passou mal por conta desse bichinho, da doença que ele causou. E aí, Pedro foi de casa em casa porque as pessoas ficaram muito maus. Elas ficaram fraquinhas, elas não conseguiam quase caminhar. Elas eram acometidas por tosse, uma febre bem alta, um cansaço excessivo, e aí elas quase não conseguiam caminhar. Então, Pedro pegou uma maleta de remédios e foi até as casas, conferir a febre,
fazia uma orientação alimentar para aquela família, ensinava remédios caseiros para eles, e aí, às vezes, aplicava uma injeção com um remedinho dentro. Esse remédio, ele era assim, tinha um pozinho, consegue ver o pozinho? Dá para ver, né? E a outra ampola tinha água. E aí o Pedro tinha que misturar a água com o pozinho, fazendo o remédio. Colocava na seringa e aplicava nas pessoas. Ele passou numa casa onde tinha um senhor mais de idade, bem ruim. Ele estava muito mal. E aí Pedro cometeu um erro. Ele usou o frasco que tinha o pozinho, estava vazio, ele não percebeu. E ali ele colocou a água e aplicou nesse senhor. Fez o trabalho que ele tinha que fazer, foi para casa. Em casa ele foi conferir todas as medicações que tinham sido aplicadas e fazer um relatório. Mas sobrava um pote com pó. Como podia? Se tinha o pote com pó, mas não tinha o pote com água. Aconteceu um erro. E agora ele percebeu que, em vez de aplicar remedinho naquele senhor, ele aplicou só a água. A água tem efeito? Sem remédio, não, né? Enfim, ele ficou muito preocupado, isso já era tarde da noite. Então ele fez uma oração, chamou a família e orou por muito tempo, angustiado, pedindo para Deus operar um milagre, porque aquela pessoa estava muito mal. No outro dia ele levantou bem cedo, fez o de jejum e correu para a casa desse senhor. Vou ver o que aconteceu. Só que ele chegou lá e ele teve uma surpresa. Sabe o que aconteceu? Esse senhor estava muito bem e ele estava tomando sol lá fora. E ele agradeceu Pedro pela injeção de remédio que o Pedro tinha aplicado. Mas ele não sabia que era água. Ele não sabia. E aí Pedro viu que Jesus, mais uma vez, operou um milagre maravilhoso na vida daquele senhor, que foi curado com uma injeção de água. Nem sempre nós vamos ser curados com uma injeção de água, como aconteceu na história. Mas Deus ainda hoje opera milagres. Vocês acreditam nisso? Sim, né? E quando passamos por momentos difíceis na nossa vida, seja na saúde ou em qualquer outra área, o que nós devemos fazer? Orar a Deus. E agora eu vou pedir então que vocês fiquem em reverências e nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor faz ainda hoje para nós. Curas, milagres. Obrigada por cuidar de nós, Senhor. Que possamos ser exemplos vivos da sua obra em nossa vida. Cuide de nós, acompanhe também agora o culto divino e que possamos, Senhor, dar exemplos do seu amor aos próximos, Senhor. Venha ser conosco, tudo entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem voltar com o papai e com a mamãe, ó. Bem quietinhos, né? Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Quero desejar um bom sábado a todos os irmãos, que sintam a paz e as bênçãos do Senhor. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar
o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso abraçar, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Glória a Deus por todo esse amor que Ele tem por nós. Bom dia, um feliz sábado a cada um de vocês. Obrigada, Esther, pela linda música. E é muito gostoso ver a igreja como eu estou vendo daqui da frente. Fazia tempo que eu não via a igreja tão cheia. Que Deus possa abençoar, para que nenhum de nós possa estar faltando lá no céu. Nenhum dos nossos queridos por quem temos orado. E neste dia, eu quero falar para vocês a respeito de um assunto que faz parte dos eventos finais, que é a sacudidura. E eu peço a vocês que silenciosamente orem a Deus para que o Espírito Santo possa me usar, possa colocar as palavras adequadas nos meus lábios
e que Ele possa trabalhar em cada coração para que cada um receba aquilo que necessita, porque eu sei que a necessidade de cada um é diferente para os tempos em que temos vivido. O fim chegou. Será que é exagero dizer isso? Vamos ver conforme o que tem acontecido nos nossos dias. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 14 do livro de Apocalipse, para vermos o que nos é dito logo após a mensagem dos 3 anjos. Vem a cena de Cristo com a foice para a cega. Se não ligar, não vai, né? Vai ter que dar uma ajustada aí no... O tamanho está fora de foco? Versos 14 em diante. Vamos ver agora. Isso, ok. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está onde? No céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Vocês se lembram que Jesus disse aos seus discípulos que eles tomassem cuidado, porque ainda não era hora de separar o joio do trigo? Eu não sou da roça, tá, gente? Mas a gente sabe que peneirar, joeirar, sacudir, cirandear são sinônimos que representam aquilo que acontece tanto com o trigo quanto com o joio. O trigo é recoberto por uma película, por uma casquinha, e fica difícil saber qual é o que tem apenas a casquinha, que é o joio, e qual é o que por dentro da casquinha tem o grão de trigo. Então, tanto os grãos, né, todos eles cobertos com essa casquinha, são colocados numa peneira, né, geralmente bem maior do que essa. E então, sacudido, leva para cima, assopra, e a palha que está grudada no trigo vai saindo. E às vezes, saiu a palha, sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Aí é o quê? É o joio. E é assim que se descobre o que é joio e o que é trigo. Mas nenhum grãozinho de trigo cai fora da peneira. Isso é importante a gente saber. A única coisa que vai fora da peneira é a palha. E é o joio. Vamos adiante aqui. Falando então a respeito da sacudidura. Quem será sacudido? Amós 9, versos 8 e 9 diz: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Quem será sacudido? O povo de Deus, a casa de Israel, aqueles que se chamam pelo nome de Deus.
mas é nessa sacudidura que vai se descobrir quem apenas se intitula como cristão seguidor de Jesus e aquele que de fato é um cristão seguidor de Jesus. Isso nos remete ao Salmo capítulo 1, verso 4, que diz que os ímpios são como o quê? Como a palha que o vento espalha. Essa declaração feita por Ellen White, a serva do Senhor, no livro Eventos Finais, é tão forte. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de chorar quando eu leio uma declaração dessa. E eu ainda penso mais. Eu fico pensando, isso era no tempo dela. Hoje seria um entre quantos? Eu não sei. Mas essa não é a questão, não existe vaga, não é um concurso, não é um vestibular em que apenas um número circunscrito pode entrar. Essa porta está franqueada, está aberta. E nós precisamos nos preparar, e nós precisamos ter sustância do trigo. E precisamos permitir que Deus retire toda a palha de toda a impureza que porventura ainda exista na nossa vida. Primeiro motivo pelo qual Deus precisa sacudir a sua igreja. Apocalipse 3, versos 16 e 17, Jesus diz à igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és o quê? Um desgraçado. O que é desgraçado, gente? Desprovido da graça. Miserável e pobre e cego e nu. E por que cego? Porque não enxerga que ele está desprovido de tudo isso e ele acredita que está coberto pela graça e que está tudo bem e que ele está salvo. Então, quem é Laodiceia? Ela é materialista, orgulhosa, arrogante, vaidosa, vive num sono profundo, tem uma religiosidade de aparências e possui uma teoria da verdade. É uma igreja secularizada, adora um Deus com D minúsculo, criado à sua própria imagem, quando adota crenças flexíveis com conveniência, cultura e etc. Uma crença adaptada ao mundo. É uma igreja idólatra. Como que ela se enxerga? Se enxerga rica, nada lhe falta, se considera detentora de muita luz, porque possui apenas a teoria da verdade, se enxerga como culta, guardadora dos mandamentos, equilibrada espiritualmente, adorando a Deus sem fanatismo, e ela tem muito orgulho disso. Como Deus vê a Laodiceia? Como desgraçada, miserável, pobre, cega, nua, com sua vergonha exposta. É a única igreja a quem Jesus não fez nenhum elogio. E aí eu fico pensando, justo nesta igreja é que vem o fim do mundo. É porque, na verdade, não é esta Laodiceia que vai finalizar a obra, mas é o trigo que estará presente dentro da igreja de Laodiceia. Jesus ama esta igreja. E Jesus diz que repreende e castiga a todos quantos ama. E o que é esse castigo? Será que dá para a gente entender que as provações que irão peneirar e retirar as impurezas, retirar a palha, fazem parte desse castigo? Eu acredito que sim. Se não fosse por isso, essas impurezas continuariam em nós. E Jesus está à porta, voltando. Mas como que Jesus é descrito diante da igreja de Laodiceia? Batendo a porta. Não só porque ele já está às portas, mas porque ele está do lado de fora. Essa passagem de Lucas 22, versos 31 e 32, são muito interessantes.
Jesus, depois da Santa Ceia lá com os discípulos, vocês se lembram? Pedro falou para Jesus: Jesus, tu nunca me lavarás os pés. Se não te lavar os pés, não tenho parte contigo, Pedro. Ah, então lava os pés, as mãos, né, os braços, lava o corpo todo, Senhor. Não precisa, Pedro. Vocês já estão limpos. Alguns de vocês estão limpos, Jesus disse. E logo depois acontece essa descrição narrada por Lucas, e é a minha favorita dos evangelhos, em que Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que é o cirandar? É o sacudir, é o joeirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. É interessante. Jesus disse que não precisava tomar banho ele todinho, bastava lavar os pés, mas depois falou para ele que quando ele se convertesse, ele deveria confirmar os seus irmãos. O que mostra que este processo deve ser diário. Não é uma vez batizado, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós precisamos estar atentos e pedir que isso aconteça diariamente na nossa vida. Agora eu quero que você leia esse verso de novo, silenciosamente, e coloque o seu nome. Carol, Carol, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Coloca seu nome. Você tem dúvida? Isso vai acontecer e já está acontecendo na vida de muitos dos nossos irmãos. Quantas pessoas têm passado grandes provações, mas que para a honra e glória de Jesus, elas apenas espalhem a palha, a casquinha, mas que por debaixo da casquinha das nossas aparências possa existir substância, possa existir fé, possa existir vida espiritual segura nas promessas da graça de Deus, sendo suficiente para cobrir cada um dos nossos pecados confessados. Muitas vezes eu escuto algumas pessoas dizendo: irmãos, quem aqui acha que está salvo? Ah, tem muito poucas mãos, vocês não acham que estão salvos? E aí eu vou falar a minha visão a respeito disso usando o texto inspirado. Quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. E eu acredito que muitas pessoas, em sua sinceridade, vivem essa paz e essa tranquilidade de que seus nomes estão escritos e não serão retirados do livro da vida. Eu ainda não encontrei essa paz completa e me traz conforto ao ler isso que eu acabei de ler para vocês. O fato é que nós devemos trabalhar entendendo que a salvação não é algo que nós possamos ter a certeza, assim como Pedro tinha a certeza e disse para Jesus: nunca te negarei. A hora que a coisa apertou, ele ficou, com medo, e a coisa realmente foi assim. Mas nós precisamos trabalhar incessantemente, de joelhos, para que realmente Deus nos capacite para tudo aquilo que ainda está por vir. Por que sacudir? Então, o primeiro motivo a gente viu a mornidão de Laodiceia. Segundo motivo, abandono da fé nos testemunhos. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:20, Paulo diz: não desprezei as profecias. Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo perece ou se corrompe, porém o que guarda a lei, este é o quê? Bem-aventurado, é feliz. Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. E o livro de Joel também fala que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a terra
e seria manifesto esse espírito de profecia nos idosos, nos jovens e nas crianças. Abandonando a fé nos testemunhos. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, e no livro Eventos Finais. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás, adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Vocês acham que isso está para frente ou isso está acontecendo? Está acontecendo. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi me mostrado que fora causada pelo quê? Pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. E laodiceano, que é laodiceano, gosta de ser advertido? Nós, como bons laodiceanos, né? Bons, vamos colocar entre aspas, né? Não gostamos. Então, este conselho positivo, esse testemunho positivo, levou a estes que o recebem a exaltar, esses que pregaram, né? Exaltando a norma e declarando a positiva verdade, mas alguns não suportarão este claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. A ponto de que, ao ler isso, a gente entende que vai acontecer o quê? Um embate, um mal-estar e, eventualmente, até rupturas. Porque muitas pessoas têm tido dificuldades para conviver. E quando um erro é apontado, a pessoa que tem este erro apontado, se não tem a humildade, ela de fato entende que aquele que está lhe chamando a atenção é um inimigo. Terceiro motivo pelo qual sacudir: falta de conhecimento e entendimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Joel 21:14. E todavia dizem a Deus, Jó 21:14, e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. E muitas pessoas são daquele tipo que falam: eu prefiro não saber, porque se eu souber, eu vou ter que tomar um lado, uma posição consciente. Então eu prefiro viver na ignorância. Afinal de contas, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Então, muitos deliberadamente preferem permanecer cegos, mas também responderão por isso perante Deus. Provérbios 1:7-22 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? E como não se importaram, diz Paulo aos Romanos, capítulo 1:28, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E aqui já está aparecendo até que foi cometido o pecado contra o Espírito Santo. Então, eles não querem receber, não querem ter este entendimento. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 112, primeiro parágrafo, Ellen White nos diz: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão estes escritos fazem, por serem imperfeitamente compreendidos, ao vir a sacudidura pela introdução de quê? Falsas teorias
Esses leitores o quê? Superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Olha só. O relativismo desconstrói a verdade absoluta e foi criado no laboratório de Satanás. Vimos na lição desta semana que na palavra de Deus nada deve ser tirado e nem acrescentado. Agora existe essa de que a Bíblia precisa ser atualizada, ou de que a Bíblia é machista, ou de que a Bíblia é isso, aquilo outro. Então, assim, os tempos que nós estamos vivendo são tempos de arrogância, em que o homem se considera superior a Deus, aos conselhos divinos. Salmo 119, 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Não precisa ser atualizado, dura para sempre. João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E Jesus, orando por nós na oração sacerdotal, pediu a Deus que nos santificasse. Ele estava orando por nós. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. E o quarto motivo pelo qual sacudir. Apocalipse 12, 12, o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, outras traduções falam grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu acho interessante, porque Satanás sabe que falta pouco tempo para ele. E às vezes alguns cristãos adventistas do sétimo dia, ainda não é para agora, mesmo com tudo que tem acontecido do ano passado para cá, ainda acham que não é por agora. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. E os poderes dominantes, ditatoriais, impositivos, estão ou não estão com toda a força como uma locomotiva a 300 km por hora? Então, não acharão difícil submeter-se a esses poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, ser taxado de nomes que não vem ao caso dizer aqui, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. O ouro também precisa ser purificado. Então, essas são as 4 razões para a sacudidura: a mornidão, a recusa em aceitar os testemunhos, a falta de entendimento por uma leitura superficial e a ira de Satanás. Tudo isso contribui para a sacudidura que já começou. Em agosto de 1868, Ellen White teve uma visão que é relatada no livro Vida e Ensinos a respeito do caminho estreito. Na verdade, esta visão fala a respeito de 2 grupos e de 2 caminhos. Neste grupo, que iria começar a percorrer o caminho estreito, que é o que eu vou me deter desta parte da visão, existiam pessoas que iam chegando com suas carroças abarrotadas de bagagens. Não tinha veículos lá naquela época, né? Tanto que lá no final ela não vai falar no tempo de perseguição em armas, ela vai falar espadas, né? Ainda não tinha arma de fogo também naquele tempo. Mas este momento aqui das carroças abarrotadas significam quando as pessoas adentram a religião, são batizadas, são novas na fé, e elas vêm com todas as suas bagagens, de todas as suas experiências, de tudo que as cerca. E essa viagem vai seguindo a tal ponto em que o caminho vai estreitando e que é necessário deixar para trás as carroças e seguir adiante montado no lombo do cavalo, mas ainda levando algumas bagagens. Se desfazem de algumas e outras a gente tenta
levar. Mas à medida que o caminho vai ficando mais difícil, também é necessário retirar esta bagagem que está em cima do lombo do cavalo e seguir adiante, montado no cavalo. Mas o caminho vai ficando difícil, que agora é preciso deixar o cavalo para trás. E assim, o caminho ficando mais difícil, é necessário retirar os sapatos, os calçados. Depois o caminho vai ficando mais difícil, eles resolvem retirar as meias. E por fim, eles começam a ver uma parede que era muito branca, mas chamuscada de sangue. E Ellen White foi percebendo que aquele sangue representavam pessoas que haviam passado por ali antes e que haviam sido mártires, que haviam morrido por causa do testemunho que deram e por causa de toda a ira de Satanás que é voltada contra estes que defendem a verdade de Deus. E o fato é que este caminho vai ficando tão estreito, que tinha mais abismo do que caminho. Mas uma corda que não se via onde estava presa, mas vindo do céu, foi arrojada para baixo, e eles precisavam se apoiar, mesmo sem enxergar quem estava segurando aquela corda. Até porque chegou um momento em que não havia mais caminho, nem estreito, acabou o caminho. Agora ela só via do outro lado um lugar lindo, maravilhoso, mas existia um abismo. E só haveria uma única chance de poder chegar do outro lado. Era se segurar na corda e confiar 100% nessa corda. E eu fico pensando para o tempo do fim, quantas coisas a gente vai precisar ir deixando para trás. Qual a simbologia de ficou carroça, ficou bagagem, ficou cavalo? Eu não preciso dar nomes a esses bois, vocês são inteligentes, vocês sabem o que isso significa. E não estou falando apenas de posses materiais que precisarão ser deixadas para trás, não estou falando apenas de emprego, mas estou falando de outras coisas que a gente carrega com a gente que a gente não precisa. Mágoas, ressentimentos, pecados nutridos, arrogância, orgulho. Deus sabe, você sabe. Se você ainda não sabe, ore para que o colírio, através do Espírito Santo, abra os seus olhos e que você enxergue o que precisa ser deixado para trás. Aqui a parte em que não havia mais caminho e, finalmente, aqueles que confiaram 100% na corda conseguiram chegar até o outro lado. E isto faz menção ao tempo de angústia. Então, vai existir provação. Pensem lá no paredão manchado de sangue, vai existir tempos de grande prova, mas no tempo de fato de angústia, mesmo que você tenha se organizado para ir viver no campo, você não vai estar mais nele. Mesmo que você tivesse uma horta lá no seu campo, você não vai ter mais como comer dessa comidinha que tem lá na sua horta, porque de fato, no tempo de angústia, esse período aqui, você vai viver tão somente pela graça de Jesus. E eu gostaria de trazer à lembrança alguns dados da história a respeito da destruição de Jerusalém, que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, quando ele falou a respeito dos sinais da sua vinda, que os discípulos perguntaram, e ele mesclou informações tanto da sua vinda, quanto informações a respeito da destruição de Jerusalém. Não vou me ater nestes detalhes, mas eu quero que vocês se lembrem que o primeiro sítio feito por Sestio, por 9 dias, ocorreu no outono de 66, depois de Cristo. Então, quando as tropas de Sestio saíram de Jerusalém por um milagre divino, aqueles cristãos atentos às profecias entenderam que era a oportunidade deles saírem. Então, eles saíram. E quando houve o segundo sítio feito por Tito na primavera de 70 depois de Cristo, quando de fato Jerusalém foi destruída, os registros dizem que nenhum cristão foi morto na destruição de Jerusalém. Mas eu ouvi alguém pregando um dia desses no YouTube e eu nunca tinha parado para me atentar nisso. Esses que saíram de Jerusalém, lá em 66 depois de Cristo, eles saíram
e foram para outro canto, começar tudo do zero. Não deve ter sido uma coisa fácil, não era porque era naquele tempo que as coisas eram mais fáceis, né? Que a gente tem medo de deixar as coisas para trás. Depois falaram, as tropas foram embora. Bem, vamos voltar para casa. A gente acabou de trocar os armários de cozinha. Vamos voltar não sei para onde, né? Eu tenho minhas coisas lá, eu tenho minhas roupas, eu tenho isso ou aquilo outro. Se eles tivessem voltado depois dessa calmaria, eles teriam sido mortos na destruição de Jerusalém. Então, aqueles que já têm dado passos no sentido de sair de tudo aquilo que coloca em risco a nossa vida física e também a nossa salvação, nós não podemos olhar para trás. E Jesus falou em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, porque saiu, mas o seu coração ficou. Sair, mas o coração ficar não vai adiantar nada. Seguir pelo caminho estreito significa aceitar a seguir pela fé, abandonando tudo aquilo que atrapalha. Ano passado, mais ou menos no mês de novembro, eu falei aqui para vocês a respeito do grande reset, ou a respeito do grande recomeço. Alguns estiveram aqui, mas o fato é que o nosso mundo foi acorrentado e nós fomos obrigados a uma série de situações, apesar de existir 47 estudos confirmando a inefetividade deste objeto aqui para Covid, e existirem 32 estudos confirmando os seus efeitos negativos sobre a saúde, nós continuamos ou não continuamos obrigados em determinados ambientes a usar isso aqui? E ainda querem dizer que é por ciência? Aqui, alguém não vacinado conversando com alguém que recomenda o uso do que eu acabei de mostrar. Estranho, né? Irresponsável, perdeu a noção do perigo. E aí nós começamos já a ver algumas consequências de todas essas correntes. E nós vemos aqui a capa da revista The Economist, do dia 9 de outubro, menos de um mês atrás, falando a respeito do problema mundial de economia da escassez. O que tem acontecido? Fábricas chinesas atrasam novos pedidos à medida que os custos aumentam, há risco de escassez de fornecimento global. 1º de junho de 2021. Crise logística pressiona preços e gera risco de desabastecimento. Agora, 12 de setembro. O êxodo da manufatura chinesa, fechando a fábrica do mundo. Nos últimos 3 meses, a indústria chinesa foi atingida pelo que só pode ser descrito como uma tempestade perfeita de incidentes, como tarifas elevadas, Covid, o aumento de tensões geopolíticas, que resultou em um êxodo em massa da manufatura chinesa e desencadeou o início da queda do domínio manufatureiro do país. E isso tem repercussões em todos os outros países. E isso foi do dia 18 de setembro. A escassez de energia na China atinge casas e fábricas, gerando temores de oferta global. Fábricas foram fechadas para evitar ultrapassar os limites de uso de energia impostos por Pequim para promover a eficiência, e agora a gente ainda tem a Conferência do Clima para colocar o dedinho em cima do que já está sofrido. E não só na China, mas o Líbano também ficou, lá pelo dia 9 de outubro, sem eletricidade, após 2 das maiores usinas de energia do país terem sido fechadas, devido à falta de quê? De combustível. Agora, quentinho, essa semana, 2 de novembro, China pede que população estoque comida em meio a controle por novo surto de Covid. E para quem leu a matéria, além deles recomendarem que as pessoas tivessem abastecimento ou reserva de alimentos, eles recomendaram que as pessoas tivessem lanterna em casa. Lembra do que eu mostrei antes de energia?
Alguém me comentou, Cristiano, que você deu uma boa ideia. Vou falar o que me... Vocês ficaram uns dias aqui, todos nós ficamos uma tarde, até um período da noite, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, que agora mudou de nome, continua o mesmo, mas o nome mudou. E a gente ficou com dificuldade para comunicação com algumas pessoas. E me disseram que o Cristiano cantou a bola de que vai chegar um tempo que a gente não vai ter sinal de celular. Um vai estar lá em Joinville, o outro vai estar aqui em Jaraguá, pode ser que um outro esteja no outro estado. E aí diz que o Cristiano falou assim, a gente tem que ter um ponto de encontro. Foi isso, Cristiano? Eu gostei da ideia. E ela está apoiada, viu? Onde que eu vou me encontrar? A gente não tem o privilégio, às vezes, de ter todos os da nossa família perto. Vocês já têm um bunker? Um porão? Parece meio dramático eu falar a respeito disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que toda a comunicação que a gente tem hoje depende de tantas tecnologias que nós, na verdade, não somos donos de nada. Aquele dinheiro que tem na nossa conta bancária, quem viveu a época Collor sabe. É difícil ou não ele desaparecer? É fácil? É bem fácil. Quem já comprou e-books sabe que, de repente, eles podem sumir. Eles deixam de ser fornecidos lá pela nuvem, ele estava lá no seu aparelho e ele desaparece. A história está sendo reescrita. Eu já troquei o navegador nos meus aparelhos, porque existem navegadores de busca, que não cabe dizer o nome, que não entregam as informações que você solicita. Ele seleciona e não te entrega as informações que você precisa. Aqui é o comentário de alguém sobre essa capa, que não é adventista, e que diz assim, não é sem razão que venho dizendo já há algum tempo que, se puder, busque viver uma vida mais independente e leve no campo. Planeje-se. A vida na cidade tornar-se-á cada vez mais pesada e difícil. Não é adventista. Essa outra pessoa também, que não é adventista, já está se organizando e vivendo no mato, como diz. Agora, falando um pouquinho sobre as questões climáticas. Gallagher, assessor do Papa, diz que fé e ciência, circulei aqui ciência, porque essa palavra está muito na moda ultimamente, mas é apenas a teoria da verdade a respeito disso. Fé e ciência unidas contra a mudança climática. Então, antes de acontecer a COP26, já havia tido essa reunião do Papa com vários líderes religiosos e também representantes da ciência. Então, ele reuniu cientistas, líderes religiosos, e isso foi em outubro, aproximadamente 4 de outubro. E, nesta semana, embora não tenha comparecido à COP26, não sabemos por quê, Papa solicitou medidas radicais contra a mudança climática. Presidente Biden pede ação na cúpula do clima, agora, no dia 1º de novembro. E a gente sabe que ele não está mandando em nada, né? Ele está dando cumprimento até para o vazio. Mas existem muitas pessoas poderosas. O fato é que nós tivemos, lá em 1995, o Tratado de Quioto sobre o clima, tivemos em 2015 o Tratado de Paris, em que o Obama aceitou que os Estados Unidos fizessem parte deste tratado. Quando Trump assumiu, ele retirou a participação dos Estados Unidos desse Tratado de Paris, mas agora temos novamente um presidente que aceita participar e que pede, juntamente com o Papa, por essas ações radicais em favor do clima. Boris Johnson, e para vocês que não sabem, ele é filho de um cara que já escreveu muito, inclusive, sobre a necessidade de despopulacionar o mundo, especialmente o Reino Unido. Procurem por Stanley Johnson, que é o pai dele. Mas Boris Johnson disse, estamos a 1 minuto da meia-noite e precisamos agir. Essa linguagem, eu acho que ele tomou emprestada de algum lugar. Agora, além daquelas correntes, coloque. Se você não está assustado,
você está mal informado. Ano passado, quando eu falei do Great Reset, e eu fui diretamente ao site, fonte do Fundo Monetário Internacional, que fala a respeito do Great Reset, e eu coloquei para vocês todas as marcas que estão envolvidas como patrocinadoras desse Great Reset. Alguma coisa sobressai aos olhos de vocês aí? Aqui, 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 aqui. Como estão os planos? Você ainda quer estar dentro ou você quer sair? Quando a coisa esquentar, eu saio. Ixi, esquentou. Quero sair, não consigo, né? Vocês devem conhecer a história dos sapos fervidos, né? Agora, olha só, interessante. Primeiros Escritos, página 56, verso 2. Lembrem lá da visão do caminho estreito, a hora que acabou o caminho e que tinha só a corda. Isso diz respeito ao tempo de angústia, tá? O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado, ninguém aqui está sugerindo acúmulo de alimentos, além da China, tá? Que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos o quê? Violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Eu quero ouvir um amém bem forte. Amém? Amém. Gostei de ver. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas, ou como fez no Provai e Vede, que choveu na horta toda semana daquela mulher, mesmo naquela estiagem de São Paulo. Este é o nosso Deus grandioso, mas isso não exclui este preparo aqui, que é de natureza espiritual. Esse não pode ser adiado, esse não pode ser deixado para depois. Antes de tomar uma decisão, consulte a Deus e os recursos que Ele lhe proporcionou. A sua razão, inteligência, a Bíblia, os testemunhos, as evidências disponíveis que confirmem ou contrariem suas inclinações. Olhe os dois lados da moeda, mas não confie no medo. Ele não é um bom conselheiro. Ele é bom diante de reações imediatas, mas reações são diferentes de decisões. E o meu convite hoje é para que você tome decisões. E de uma maneira muito especial eu quero falar para os chefes de família. Pode ser o homem ou podem ser mulheres guerreiras que lutam sozinhas. Mas vocês não estão sozinhas, Deus está com vocês. Mas eu quero falar de uma maneira muito especial para vocês, homens. São vocês quem devem puxar a família de vocês nas decisões. Orem a Deus, não se apressem no sentido de fazer de modo impulsivo. As coisas precisam ser planejadas, mas coloque os joelhos no chão e pede a Deus que mostre. Existem promessas dizendo que Deus irá abrir o caminho. E olha só, a fonte da coragem, falamos do medo, né? Vida e Ensinos, página 177. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder, e isso produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi o quê? Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Amém.
Então eu sei que hoje ainda existem pessoas que não estão unidas a nós porque ainda estão tomadas pelo medo. Medo de serem rejeitadas pelos seus pares, por familiares. E o caso delas não está fechado. Quando acontecer a chuva serôdia, esse refrigério pela presença do Senhor, qualquer tipo de medo, qualquer natureza que tenha esse medo, se dissipará. Agora, não poderia fechar sem falar a respeito de quem não será selado. Foi-me mostrada, Vida e Ensinos, página 101. Foi-me mostrada, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Perguntei quem era aquele grupo pequeno de pessoas. É isso que está escrito? Aquela multidão. E o anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vida e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita, que é o que estava escrito: pesado foste na balança e achado em falta, viam esta escrita, e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, quando fizeram o quê? Quando pisaram o sábado a pés. Gente, isso não tem me deixado em paz, porque não é porque a gente não vai estudar, porque a gente não vai trabalhar, porque a gente não vai fazer uma prova, porque que a gente está guardando o sábado, não. Eu tenho certeza de que é necessário haver um reavivamento da nossa fidelidade em todos os T's que aprendemos na mordomia cristã. Mas este aqui é um ponto que não pode ser deixado para depois. O celular tem atrapalhado as horas sabáticas. As redes sociais têm atrapalhado as horas sabáticas. Precisamos pensar nisso agora, porque lá vai ser tarde demais. Deus nos livre de termos estas palavras escritas nas nossas vestes sujas. Elas precisam estar limpas. E hoje, nós, pela graça de Deus, ainda temos os anjos segurando os 4 ventos. Esse livro, quem é adolescente aqui já consegue tirar grande proveito. Eu ganhei meu livro Vida e Ensinos quando eu tinha 14 anos de idade, com a dedicatória da minha mãe. Guardo este até hoje, apesar de ter outras versões mais novas. Comecem a ler hoje à tarde. Não fiquem entediados no sábado. Olha só o que ela diz. Os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e estavam já prestes a soltá-los. Vocês têm essa sensação de que os anjos estão segurando, mas já está dando para ouvir aquele barulhinho? Vocês já estão ouvindo o barulhinho? Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram quem? Os remanescentes que não estavam selados. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar o quê? Reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Vi a seguir um anjo clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Nós estamos vivendo em tempos emprestados pela misericórdia de Deus. Eu posso ouvir a voz deste anjo dizendo: segurai. Eu ainda quero selar você, João. Eu quero falar para você que está em casa. Eu quero falar para você, Natália. Eu quero falar para você, Inês.
estes anjos ainda estão segurando os ventos por sua causa. Porque eles têm um convite a fazer não apenas aos que estão fora, mas ainda aos que estão dentro. Que nós possamos, pela graça de Deus, renovar os nossos votos de fidelidade, de estudo, de oração. E assim como os discípulos se reuniam em pequenos grupos, clamando pelo derramamento do Espírito Santo, tendo tudo em comum, se preocupando com o bem-estar, nós possamos nos unir sem medo, porque é só um pouquinho mais, e o que há de vir, virá, e não tardará. Vamos ficar em pé e vamos cantar O Rei Vem Vindo. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os alvos vão subindo, ouço o coro angelical. Dê as mãos ao seu esposo, aos seus filhos. Vocês vão subir juntos para os céus.
sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Oremos. Pai querido, que habitas nos altos céus, mas que não nos deixaste sozinhos, porque enviaste o teu Santo Espírito a habitar em nossos corações. Que ele seja aquele que nos convença dos nossos pecados e da necessidade de os confessarmos, porque temos um juízo que está iminente, querido Pai. E nós também queremos que o teu Santo Espírito nos convença da justiça de Cristo. Que ninguém pense que o seu caso é perdido. Se porventura existe alguém que desistiu de lutar porque acha que a salvação é algo difícil demais, que o teu Santo Espírito possa mostrar-lhe que a graça e o sangue de Jesus são mais que suficientes para salvá-la. Leva-nos em paz para os nossos lares e que mantenhamos a comunhão contigo no restante deste sábado e em cada sábado que ainda tivermos aqui nesta terra. Muito obrigado pelo teu imenso amor. E em nome por amor de Jesus, que te agradecemos todas estas bênçãos. Amém. Despedimos, ó Salvador, com tua graça, teu santo amor, nossos